Fiz aquele vídeo da separação total de bens para herdeiros aqui de Brasília e gerei uma polêmica. Muitas pessoas que já foram casadas várias vezes, inclusive, me criticaram, falando que eu sou muito racionalista, muito frio, que absurdo, eu vou entrar num casamento já desconfiando da pessoa. Desse jeito não faz nem sentido o casamento, eu tenho que me casar com a comunhão parcial de bens, pelo menos, para que haja efetivamente um vínculo, um reforço do vínculo afetivo, porque senão vai haver uma desconfiança inicial que já compromete toda a estabilidade do relacionamento. Bom, algumas pessoas falaram isso, outras pessoas, casadas inclusive, me elogiaram, falaram realmente, Rafael, você é muito prudente nos seus comentários. E eu venho com um tema que só reforça, uma notícia da semana que só reforça a minha visão, que eu acho que ela até está acompanhando o perfil do cartório, que é a Taylor Swift, o grande fenômeno da música pop, que vai se casar agora com Travis Kelce, grande jogador da NFL, tight end do Kansas City Chiefs. Vamos à explicação. Vamos detalhar o pacto antinupcial de Taylor Swift e Travis Kelce. A Taylor Swift é o maior fenômeno da indústria fonográfica mundial, claro, norte-americana, mas ela tem uma repercussão, um alcance global. A turnê dela foi a turnê que mais arrecadou na história da indústria musical. Ela tem números que superam inclusive o Michael Jackson, que até então era um grande fenômeno da música, e o que nos assusta ainda mais é o fato de ela já estar na cultura do streaming, em que a rentabilidade é muito menor, mas ela, sabendo disso, consegue explorar o catálogo musical dela de outras formas. Ela é detentora dos masters, ela tem os direitos, as licenças e os direitos autorais das músicas, e ela faz essas turnês que são extremamente rentáveis, com muito merchandising, muitos produtos que aumentam a rentabilidade dela. Vamos começar então pela soma dos patrimônios. A Taylor Swift tem um patrimônio avaliado em 1,5 bi de dólares, ao passo que Travis Kelce tem um patrimônio aproximado de 100 milhões de dólares, talvez um pouco menos. Ele fez um contrato de centenas de milhões de dólares com o Kansas City Chiefs, porém, lembrando, se o sujeito faz um contrato de 100 milhões, quase metade é imposto de renda, sobra 50 milhões no bolso dele. Então, o patrimônio estimado dele, isso não são números exatos, mas é algo em torno de 100 milhões de dólares. Portanto, somando os dois patrimônios, dá algo em torno de 1,6 bi. Ela tem 95% desse capital. É inteligente que a Taylor Swift entre nisso com o peito aberto, comunhão parcial de bens? Claro que não. Ela tem que se proteger. O que ela fez? Pacto antinupcial equivalente a uma separação total de bens. Então vejam, tudo que ela ganhar, seja em royalties, seja explorando o catálogo musical dela, seja com novos shows, novos álbuns, tudo é dela. E ele a mesma coisa. Ele está no final da carreira, eu acho que ele se aposenta esse ano, porque ele não tem jogado muito bem. E ele vai seguir a carreira dele provavelmente com um podcast que ele tem com o irmão dele. Eu acho que ele vai para as redes, ele vai talvez trabalhar como comentarista. Ele é uma pessoa extremamente carismática. De todos os namorados aqui, eu vou entrar na fofoca também, fazer uma digressão. De todos os namorados da Taylor Swift, ele é o melhor namorado que ela já teve. Talvez só próximo do John Mayer, porque o resto não tinha nem nível para ser namorado da Taylor Swift. Então ele é um cara que também tem a sua renda, tem a sua própria maneira de se financiar e de empreender. O podcast dele é um sucesso, tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele é um sujeito extremamente carismático, um jogador querido, além de tudo. Os membros da equipe gostam muito dele, eu particularmente gosto dele também, acho ele um cara extremamente carismático, muito bom jogador. E dá uma imagem de ser uma pessoa realmente família, um cara muito legal e carismático. Bom, esse é o principal ponto. Os bens, portanto, não se comunicam e os futuros rendimentos também serão divididos no sentido de que não há comunicação, né? Divididos no sentido de extremado, que não tem contato entre os patrimônios. Então esse é o primeiro ponto. E aí isso atinge propriedade intelectual, que era a principal preocupação da Taylor Swift, por questões ligadas a turnês, direitos musicais, royalties, esses são os principais pontos. Agora, outras questões interessantes. Como ambos têm suas imagens públicas, tanto Taylor Swift como Travis Kelce se preocuparam com isso e colocaram cláusulas de confidencialidade para que não haja exposição de questões pessoais na mídia, mas com uma ressalva. Porque o estilo de composição, o estilo autoral da Taylor Swift é sempre de falar muito da vida pessoal dela. Então quem gosta das músicas da Taylor Swift, aqui eu tenho vários Swifties aqui na minha comunidade, sabe que ela fala muito da vida pessoal, inclusive descendo pau em namorados anteriores. Fala muito mal, critica namorados anteriores, já fez música pro John Mayer, já fez música para outros namorados. Então ela explora essas questões pessoais na sua composição e ela dispôs no pacto antinupcial, lembrando que cada um tem um advogado próprio, a cláusula para que houvesse a possibilidade dela tratar do relacionamento dela, falar sobre o relacionamento dela
com Travis Kelce em músicas de futuros álbuns. Mais um ponto interessante, ela pode redigir sobre isso, mas eles tomam cuidado para não vazar isso na imprensa, não vai poder dar entrevista falando do relacionamento deles na imprensa, o que expõe a marca dos artistas e do atleta, que futuramente será um garoto propaganda. Então, ambos têm o seu branding pessoal muito bem protegido por cláusulas jurídicas. Outros pontos, questões de riscos e dívidas. Como há total segregação, não há risco de contaminação. Se o Travis Kelce adquirir uma dívida aí por empreender em algum podcast, sei lá, alguma coisa que dê errado, ou um patrocinador que venha contra ele, esse patrocinador não pode buscar ressarcimento no patrimônio da Taylor Swift. E o último ponto que eu queria comentar é a pensão. Houve o afastamento de pensão alimentícia. Claro, os dois têm patrimônios com cifras elevadíssimas, são grandes fortunas, mesmo Travis Kelce com seus 100 milhões de dólares, obviamente é uma grande fortuna, e portanto ambos dispensando alimentos ou qualquer custeio posterior ao término do relacionamento, que protege os dois de pagar a pensão. É importante, portanto, ressaltar que a separação total de bens para empresários, é o que eu sempre falo, empresários e herdeiros devem optar por esse regime de bens, porque gera estabilidade, gera segurança patrimonial e os dois ficam tranquilos sabendo que não tem interesse patrimonial, não tem interesse em se beneficiar do outro. É claro que esses super casais, power couples, geralmente, da perspectiva do branding, ambos se beneficiam com as suas marcas, mas é uma decisão inteligente que reforça aquilo que eu sempre comento no perfil do cartório sobre pacto antinupcial. Pode parecer caro, mas depois é o barato que sai caro. Se você gostou dessa minha análise do pacto antinupcial da Taylor Swift, mande uma mensagem para mim, comente aqui, e se tiver alguma dúvida e quiser que eu produza algum outro conteúdo sobre casamento ou pacto antinupcial, escreva para mim. Um abraço, tchau, tchau.